Bom, eu queria dizer primeiro que é com prazer muito grande que eu volto a ocupar essa tribuna, agora não mais na condição de parlamentar, que era muito mais fácil, mas agora na condição de diretor-presidente do SAMAI. E o SAMAI, quando a gente olha simplesmente pela sigla, né? Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto, e não tem esse verdadeiro entendimento do que é a instituição, como é que começou, de que forma que o SAMAI, nesses anos todos, foi se modificando, se aperfeiçoando, se adaptando. Então, antes de falar sobre o que a gente realmente está fazendo, a estrutura do SAMAI, gostaria de contar um pouco da história do Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Aqui nós temos o doutor Lima aqui, o doutor Celso não está aí, que são dois médicos. Mas essa história começou tudo na década de 40, com o nosso saudoso médico, que depois veio a ser prefeito, doutor Carlos Moritz, que começou a observar o número de pessoas que morriam por verminose. Era uma coisa absurda, né? Porque não havia água tratada, saneamento nenhum. E o doutor Carlos, então, na época, já começou a procurar alguma forma de servir água tratada aqui no município. Mas naquela época o município não tinha estrutura financeira, econômica, nenhuma. Mas ele mesmo assim conseguiu ainda uma audiência com o presidente Juscelino Kubitschek, olha que faz tempo isso, hein? E de lá ele começou com um projeto já, na década de 60, já era 50 para 60, para que se implantasse um sistema de abastecimento de água potável aqui na nossa cidade. Por incrível que pareça, né, ele tentou, através de um projeto, na época, de financiamento, e, infelizmente, a Câmara de Deputados, na época, rejeitou o projeto, porque nós não tínhamos uma representação. Aliás, não temos hoje, né? Também, né? Mas, na época, como não tinha, rejeitaram o projeto dele. Mas ele não se deu por vencido, e aí descobriu que podia ter entrado pelo Senado. E aí entrou com o projeto no Senado, o Senado aprovou, inclusive com a posição da época, voltou para a Câmara e a Câmara dessa vez aprovou. Então veja que já naquela época as coisas eram difíceis, passava sempre, como passam sempre, embora as pessoas às vezes não saibam, sempre passa, de uma certa forma, por uma questão política. E, posteriormente, quando o doutor Carlos deixou o cargo, então assumiu o Ciro Gevaert, em 1965, e então criou-se a autarquia Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI, através da Lei 183/65, de 19 de agosto. Então, SAMAI já está fazendo 55 anos. Oficialmente foi criado no governo do Ciro Gevaert. Tá? E a partir daí, então, começou-se a desenvolver. Antes disso, tentaram, inclusive com água de poço artesiano, mas tinha muito ferro, muito manganês. Aí optou-se, através de uma fundação chamada Fundação CESP, que eu, quando era vereador, achava que era de São Paulo. Não é nada disso, é Fundação Sistema Especial de Serviço Público, de Sanitário Público. E essa Fundação CESP, através desse convênio, foi buscar um recurso no BID, é o Banco Internacional de Desenvolvimento, e, na época, conseguiu-se o recurso para pagar em 16 anos, 32 parcelas semestrais. Aí a União entrava com 50%, e o município depois teve um prazo de carência de 4 anos, e o município começou depois a pagar com aquilo que vinha recebendo do usuário. Isso levou 16 anos, me parece que foi em 1986 que acabou de pagar.
mas pagou todos os 50% que faziam parte desse financiamento. Então, veja que é uma história, por trás de toda a instituição, sempre tem uma história, né? E essa é uma história, inclusive, bonita, porque, na época, as pessoas que se dedicaram a buscar esse financiamento, e era um financiamento alto para construir. Aí começaram lá, com essa ETA que nós temos ainda hoje ali, com 40 litros por segundo, que era o que dava para fazer na época. Depois foram vindo outras administrações, foram aumentando. Na década de 2000, por aí, nós já passamos a produzir 160 litros por segundo, e hoje já estamos produzindo, nessa nossa ETA central, 260 litros por segundo. É mais ou menos 1.000 metros cúbicos por hora. Tá? E o SAMAI, a partir da década de 90, 2000, agora já estamos em 2019, ele começou a buscar alternativas de captação. Porque quando se fala SAMAI, a gente tem que pensar o seguinte: é captar, tratar e distribuir. O mais fácil é tratar, o ruim é captar e a distribuição, que aí você tem que ter as pressões todas equilibradas, calibradas. Você não pode sair com pressão muito alta, porque acaba com os dutos de condução. E não pode sair com a pressão baixa, senão não chega nas áreas mais altas. E aí nós tivemos uma explosão demográfica muito grande, né? E o SAMAI passou a ter deficiência em abastecer pela estação central. Aí já tinham começado ali um pouco antes, com as chamadas ETAs isoladas. Hoje nós temos 6 estações de tratamento isolada, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem a Limeira, o Zantão, Volta Grande, tem Dom Joaquim, e estou esquecendo uma aí, Santa Luzia, tá? Então, essas estações isoladas, que foi uma ideia boa na época, porque elas captavam a água de boa qualidade, que era uma água de nascente, e essas começaram então a dar um suporte para a estação central aqui. Hoje nós abastecemos o município com 72% da água tratada aqui e 28% nas estações isoladas. Tá? Mas essa situação começou a se inverter com essas estações isoladas, que o município começou a crescer e as nascentes, consequentemente, começaram a secar. Então, nós temos estações hoje, por exemplo, lá no Ribeirão do Mafra, que já não produz a metade do que produzia. Então, já quase não faz mais sentido manter essa estação isolada lá. Tanto que nesse novo projeto, que você já deve ter tomado conhecimento, que é a estação de Cristalina, que ela está agora na sua terceira fase de projeto técnico, nós estamos avaliando agora, fazendo as modificações. Nós temos um corpo lá de engenheiros bastante competente. Só para vocês terem ideia, nós temos lá, no total, 10 engenheiros de todas as áreas. Tá? Elétrico, mecânico, civil, sanitarista. Então, nós estamos fazendo algumas modificações e adaptações naquele projeto de referência, que é em torno de 48 milhões, que vai ser o custo da obra. Não significa que não vai ter mais custo, porque nós temos que interligar depois essa estação. Paralelamente a esse projeto técniro, nós estamos fazendo, que já está em fase de conclusão, o projeto de distribuição da rede. Com essa implantação, que eu acredito que até meados aí do mês de setembro, se nós tivermos já concretizado o projeto, que já estamos finalizando, eu acredito que nós começamos a construir a estação no início do ano que vem, que aí lança edital, tem todo aquele prazo, né, que a gente tem que dar. Essa estação, ela vai produzir 400 litros por segundo, são 2 módulos de 200 litros por segundo. Então aí nós vamos ter condição de abastecer a cidade com tranquilidade, porque talvez vocês vão me perguntar depois, mas eu já vou respondendo. Se alguém me perguntar, mas como é que está o abastecimento? Vocês estão dando conta? Existe uma reservação? Olha, nós trabalhamos hoje no fio da navalha.
A reservação que nós temos aqui, na reta central, em torno de 10 milhões de litros, está sempre aí com 40%, 50%, quando não é um dia muito que as mulheres não lavam muita roupa, já sobe mais um pouquinho. Então nós estamos trabalhando no nível, assim, no fio da navalha mesmo. As estações isoladas ajudam, mas com a estiagem, com a demanda que vem crescendo, número de loteamento, casas geminadas, etc., nós estamos com dificuldade em abastecer. Então não adianta vir dizer aqui, ó, tudo tranquilo, hoje ninguém tem problema de água. Nós temos problema de água, sim, de distribuição. Áreas como Dom Joaquim, que cresceu muito, Travessa, Tomás Coelho, regiões mais elevadas, que quando eu falei que o sistema SAMAI é uma estação central e mais 6 isoladas, ainda tem a captação, que é outro sistema, e ainda tem as 57 elevatórias. Nós temos 57 elevatórias, todas monitoradas pela telemetria. Então, não sei quem é que teve lá, foi o vereador Marcos, até mostrei para ele lá. Nós temos tudo monitorado, então a gente sabe quanto é que está entrando lá na estação da Limeira, quanto é que está saindo, quanto é que tem de reservação aqui no R4, no R5, lá em Dom Joaquim, a gente sabe. Então, muitas vezes, também é interessante dizer isso, muitas vezes falta água lá no cidadão, eles começam a ligar, está faltando água, está faltando, mas nós já subimos. O pessoal da ETA ali, da técnica, quando eles olham a telemetria, aquele reservatório lá está abaixo que devia estar, vai faltar água já, principalmente para quem não tem caixa de água. Então esse controle todo o SAMAI tem, né? Todas as 57 elevatórias, algumas têm cisterna, outras têm reservatório, todas estão monitoradas pela telemetria que funciona 100%. Mas antes que eu termine, porque é 20 minutos, falta 4, eu também preciso dizer o que nós estamos fazendo até a estação de Cristalina estar pronta. Então, o que nós estamos fazendo? Bom, estamos agora para perfurar um poço em Dom Joaquim, que vai amenizar um pouco, não vai resolver, mas vai amenizar. Estamos construindo uma nova estação compacta lá na Limeira para produzir o dobro, porque lá tem água. É a única estação dessas isoladas que vai ficar, porque lá ainda tem água. A quantidade de água lá é satisfatória. Então, vamos fazer mais uma, igual aquela que está lá, compacta, que ela produz 80 metros cúbicos por hora, vamos passar a produzir 160, e estamos construindo, já em fase de planejamento, alguns já em fase de licitação já concluída, reservatórios maior, a Limeira, por exemplo, com 1 milhão de litro, 1 milhão de metro cúbico, no Bruxal, que por incrível que pareça, até quando cheguei no SAMAI não sabia, Bruxal, que é uma região, né, bastante povoada e tal, tem um reservatório de 30 metros cúbicos. Qualquer probleminha que dá, vai faltar água. Mas lá vamos passar para 500 mil metros cúbicos. Temos no Maluche e temos em Águas Claras, que praticamente já fechamos até o lugar. E agora vem a surpresa maior. Aquele terreno que deu aquele problema todo na época do Farinha, pois vejam que esse terreno voltou para o SAMAI. E não está fechado 100%, mas praticamente 90% nós vamos construir naquele lugar um reservatório de 1 milhão de litros, cujo novo proprietário vai ceder a área para o SAMAI como doação, porque até a necessidade para depois abastecer aquela região lá, inclusive os lotes que vão lá ser colocados. Fora essas questões que nós estamos nos dedicando, já fizemos algumas extensões de rede, né? O caso de Volta Grande, por exemplo, que era problemático, havia sempre um problema de água, está praticamente resolvido, não 100%, sempre lugares mais altos. O pessoal vem muito lá, principalmente da questão de loteamento,
E os loteamentos hoje, agora deu uma reformulada nessa questão, mas às vezes o loteamento previsto para 50 lotes, passava para 250, porque fazia aquelas casas geminadas, né? Antigamente eu achava que era germinada, depois fui descobrir que era geminada. Então isso tudo também trouxe uma demanda muito grande para a distribuição de água. Então temos enfrentado o problema. Alguém lá na frente pode perguntar, vereador, desculpe, veja como é que é o hábito, estou me achando vereador aqui, presidente. Mas, presidente, os investimentos que foram feitos lá, olha, nós não vamos falar em investimentos em outras administrações, porque foram, cada um fez aquilo que deu, ou aquilo que achou que devia fazer. Faltou muito investimento na captação, é verdade. A reservação, até hoje, estamos mais ou menos equilibrados. Mas na captação, de buscar água, faltou muito investimento. Mas, com a nova estação da Cristalina, que já é uma realidade, o projeto técnico está em fase terminal agora, e com a consequente implantação, tenho certeza absoluta que, no mínimo até 2050, porque até nós vamos deixar uma área. Presidente, já vou terminar. Sei que já passou, mas já vai terminar. Nós vamos deixar, mas não é 20 minutos? Ah, de baixo? Estava olhando lá, está certo. Vamos deixar já uma área que o SAMAI adquiriu, são 5 terrenos. Alguns foram desapropriados, porque não houve acerto, outros foram comprados. Nós já vamos deixar, inclusive, uma área para que futuras gerações possam usar lá, no mesmo local, duplicar. Nós vamos fazer para 400, mas já vamos deixar uma área lá em cima, 130 metros de altitude. Veja, o Bruxo está a 21 metros de altitude. Nós vamos fazer a nossa estação a 130 metros. Isso facilita muito pela questão da gravidade e tal. E é uma região lá que realmente vai ser muito bem abastecida. Uma água até de melhor qualidade, que é buscada mais a montante do rio Itajaí-Mirim. Então, isso é um trabalho constante, porque não é só construir. Mas é fácil de construir uma estação de tratamento? Claro que é fácil. Tratar é fácil, mais fácil ainda. O problema é distribuir, porque você tem que ter as pressões equilibradas, todas calibradas, as bombas em funcionamento completo, os motores, etc., as elevatórias. Então, isso é complicado. Eu sempre falo, tratar a água é captação, é reservação, primeiro, tratamento, reservação e distribuição. E isso tem que ser feito de uma maneira muito boa. E nós temos o SAMAI hoje, tem uma equipe excelente de profissionais, nós temos lá, só para vocês terem ideia, pouca gente sabe disso, eu também não sabia. O SAMAI tem 703 quilômetros de rede. Vocês podem dizer, 703 quilômetros? 703, temos lá no cadastro. 703 quilômetros de rede. Então, é claro que temos problemas. Estou instituindo agora, aliás, eu não digo estou, nós estamos instituindo lá um departamento de controle de perdas. Porque quando se fala em perda, se imagina que é só vazamento, mas não, vai desde de conferir hidrômeno, ligação clandestina, e etc, etc. E, à medida que vocês quiserem perguntar, eu vou estar aqui à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Tem 3 perguntinhas aqui, que algumas até você já praticamente respondeu. Uma era uma questão do Dom Joaquim Limeira, que sempre foi um problema constante, que a comunidade sempre nos cobra, que é a falta d'água. E até Vossa Excelência colocou aqui que já estão sendo tomadas medidas, inclusive porque são 2 regiões que têm um sistema isolado de tratamento. E o porquê dessa falta de água? É só pelo fato do crescimento, porque até nesse fim de semana, mais uma vez, um morador até da Limeira, mais especificamente do Cirópolis, lá que tem aquela comunidade, ficaram, e geralmente é final de semana que eles ficam sem água, e sábado e domingo inteiro. O SAMAI tem essa questão
de monitoramento, mas ainda acontece. Se há essa previsão dessa instalação nova, né, provisória lá da Limeira, vai acontecer quando e quando é que vai sanar essa questão da falta de água da Limeira, já que é uma região mais abundante de água que tem, né, no município de Brusque. Outra questão que gostaria de levantar é o que desencadeou tantos acordos extrajudiciais oriundos do SAMAI, que a gente, né, recebe aqui na Câmara, a gente está recebendo praticamente toda semana. Isso são atuais ou estavam represados na autarquia? E se são atuais, se está tomando medidas para diminuir essa reincidência desses acordos e o que está ocasionando isso, né? E a terceira pergunta seria a respeito da região da Cristalina, sobre um incidente que aconteceu há um tempo atrás, que até foi noticiado nos jornais, que foi a questão da contaminação da água, né? Que até eu procurei você. Não sei se dá para dar um pé. Para concluir o questionamento. Que até eu procurei Vossa Excelência no SAMAI até para verificar essa situação, e você colocou que era um produto, uma substância que realmente nem é colocado na água, é veneno, e isso foi a contribuição da própria comunidade, que acabou contaminando a água, e nós tivemos até a questão do projeto de urbanização da Cristalina, que tivemos um impasse lá, porque não queriam construir uma tinturaria para não contaminar, e no fim a substância era, não sei o nome correto, mas é do Randall, que é de veneno de capim, que é usado então no cultivo, né? Então ficou assim, não querem que contamine, mas contribuem para contaminar a água eles mesmos lá. Então gostaria que o senhor desse uma explicação a respeito disso também. Muito obrigado. Nós sabemos aí, presidente, que talvez uma das maiores obras, né, um dos maiores investimentos do SAMAI, sem contar o início, né, como Vossa Excelência já nos contou aqui, é o centro de captação da Cristalina, que é uma soma de 48 milhões, é isso? O valor Então, a preocupação sempre quando eu visitava ali o SAMAI, a minha preocupação sempre era a seguinte: nós temos uma previsão de início da obra e de conclusão da obra, né? Porque nós sabemos que é um processo demorado, é um processo, né, que realmente nós também temos visto que reuniões atrás de reuniões, né? E, na verdade, tem que fazer o negócio tudo certinho para poder, né, pôr esse centro de captação em andamento como tem que andar. Eu gostaria primeiro, o meu não é 3 perguntas, não, vereador Marcos, é uma dividida em dois itens. A primeira é com respeito a isso, se tem previsão, né? Sabemos que agora é o projeto que está sendo realizado, mas a previsão do início da obra e se tem previsão para a conclusão dessa obra. Um minuto para concluir, né? E, então, isso eu penso ser importante. Outra coisa que eu queria colocar, eu até já conversei várias vezes com o presidente Ejair Machado, mas eu quero aqui dar uma oportunidade, mais uma vez, né, para que ele possa também explicar à comunidade, que nós temos recebido várias reclamações, às vezes, de o consumidor receber, algumas vezes, com água suja. Às vezes tem dificuldade em lavar roupa e até mesmo para beber água e tal. E claro que ele já me explicou essa situação várias vezes, mas penso que esta é mais uma oportunidade que o SAMAI tem para levar à população essas explicações que a comunidade tanto nos cobra. Eram essas duas colocações que eu queria deixar, presidente. Obrigado. Na verdade, não seria só na forma de pergunta. Uma das coisas que eu vi que foi colocado, que a maior dificuldade seria na distribuição. Mas eu vejo que para tratar e para distribuir, a gente precisa ter uma água razoavelmente de boa qualidade para poder efetivar o tratamento. Então, a preocupação seria que nós vimos lá na Cristalina, que é a preocupação das pessoas, que um outro município pode, de repente, lá para cima, colocar algum tipo de poluidor, e a gente não tem ainda uma regulamentação tão rigorosa, não sei se na lei, mas na sua aplicabilidade. Então, com relação ao comprometimento dos fornecimentos de água. E uma outra coisa que eu vi esses dias ali na chácara Dona Edith, aqui no centro, eles têm 22 nascentes de água dentro daquele espaço.
se não seria uma forma mais... porque essa água vai correr e vai ser jogada no nosso rio. Se não seria como a gente interceptar essa água antes dela cair na água contaminada e estabelecendo uma captação dessas nascentes, sempre com a proteção e o conhecimento técnico para que não se comprometa as nascentes, mas apenas captar a água e transmiti-las direto para o tratamento, que vai ser quase que zero, né? É capaz do tratamento quase deixar a água pior do que a água da nascente, das 22. Obrigado. O vereador Marcos, com relação ali ao loteamento de Círio Javaeta, ali, conhecido como Sirópolis, aquelas regiões mais altas realmente tem problema de abastecimento, a água só chega à noite. Nós já fizemos algumas alterações ali, mas não deu muito certo. Já pensamos, inclusive, em trazer uma rede maior para tentar abastecer aquilo com uma condição melhor. Mas fizemos alguns cálculos lá. Enquanto nós não estivermos aí com a outra estação compacta produzindo, não vamos sanar o problema. Então, acho que até o final do ano, acho que até o final do ano, porque o processo já está em fase de licitação, talvez até no início do ano que vem já estamos com a outra compacta, aí produzindo 160 litros por segundo. Aí é claro que dá para fazer uma rede com maior diâmetro e tal, vai atender aquela população. Mas a medida o que a gente pode fazer muitas vezes é até abastecer com caminhão, nós estamos fazendo aí. Mas nosso caminhão é de 5 mil litros, então nós, inclusive, licitamos um de 15 mil, e quando aperta mesmo, em situações de verão, como nós passamos aí um verão de uma estiagem muito grande, ficou praticamente 10 meses, eu fiquei acompanhando aí pela estação meteorológica, ficando 10 meses sem chuva. Então nós entramos aí com o caminhão para poder amenizar aquela situação. Mas a situação ali do loteamento Círio Javaeta, principalmente na região mais alta, com a estação nova da Limeira, tranquilamente. Os acordos extrajudiciais, realmente, estavam lá, ficou muito tempo lá. Não tinha comissão para analisar. Tá? Não sei se não queriam, nós colocamos a comissão para analisar. Ora, o Ivan é vereador aqui há muitos anos, o doutor Celso também, sabe que sempre houve, em quantidade, sempre na mesma média. Nós procuramos ser o mais eficiente possível. A partir do momento em que houve um rompimento na rede, o pessoal vai lá, conserta, o mais tardar, 4 dias para não exagerar. Nós temos uma terceirizada que chama-se Radial, aqui de São José, que já trabalhou em outros governos e tal. Ela já está lá, passando o asfalto, que o SAMAI faz o básico, né? Faz lá, bota areia e tal, e essa Radial vem, máximo 4 dias, muitas vezes até menos. Toda semana eles estão aí. Acontece, né, que de repente aconteceu aí um problema aí que estava sinalizado, mas a pessoa não viu, mas a maior parte, o 90%, para não ser muito exagerado, 90% do que acontece aí nem é problema do SAMAI. Não quero tirar a culpa do SAMAI, não, tem casos que mas a grande maioria não é. Às vezes a prefeitura faz lá um procedimento, estoura a rede do SAMAI. E o SAMAI vai lá, arruma, mas quem tem que recuperar é a prefeitura. Nós não podemos lá recuperar, até porque a Radial trabalha essencialmente para o SAMAI. A questão do agrotóxico, tá? Isso foi fake news, essa é a palavra. Então, começou -se a se jogar na mídia de que todas as estações de tratamento de Santa Catarina estavam contaminadas com o agrotóxico, que é o glifosato. O glifosato é essa substância mais utilizada em agrotóxico. Bom, nós fizemos periodicamente por uma empresa terceirizada, até porque nós não podemos dar um laudo para nós mesmos, tá? A cada 6 meses nós fizemos essa pesquisa, essa análise. Jamais foi constatado nenhuma espécie de glifosato na água que é tratada pelo SAMAI. Nos parâmetros que a gente mede,
quando a gente não consegue atingir aquele parâmetro, a gente bota traços, porque não atingiu aquele parâmetro que era para atingir. Dali para cima já podia ter sido alguma coisa. Mas nunca houve. Tá? Houve uma situação muito tempo atrás que apareceu lá, mas uma quantidade menor, nós temos lá de 5 anos para cá, tá? Há uns 2 ou 3 anos atrás, por aí. Apareceu lá, mas dentro dos parâmetros razoáveis. De lá para cá não apareceu mais. Então, esse problema nós não temos. E talvez onde se planta muito arroz e tal, que soja, eles usam. Quem é que falou que é o mata-mato, isso aí, né? Que é o Roundup. Então, isso dificilmente, numa região dessa, até pode aparecer, mas no Samay não tem esse problema. O Ivan, com relação à ETA da cristalina, veja que essa preocupação já vem de governos anteriores, tá? De fazer uma nova estação, porque começou a perceber que essas alternativas que foram feitas na época, de estações isoladas, não estavam resolvendo. Então, onde é que vamos fazer? Vamos fazer acima, sempre a montante, claro, onde lá tem menos, onde a água é de melhor qualidade para ser tratada. Mas, efetivamente, houve estudos em governos passados, eu não vou citar nome de governo, porque senão pode levar para o lado político. Fizeram alguns estudos e concluíram que a região melhor para se construir seria ali. Mas ficou apenas no estudo. Nunca foi feito um projeto técnico, inclusive licitado e ganho para um consórcio, como foi feito agora. Então, agora, nessa administração do Dr. Jonas e do Arivec, colocaram isso em andamento, né? E aí, efetivamente, está sendo feito um projeto e percebam vocês a responsabilidade que não só eu, toda a equipe do Samay temos em construir uma ETA desse porte aí, né? Com qualidade, depois com distribuição. Então, a gente tem que ter cuidado. Tanto que as empresas que ganharam deram prazo de 1 ano para fazer o projeto técnico. 1 ano, nenhuma deu menos que 1 ano. E nós, com o esforço que estamos fazendo, aí praticamente toda quarta-feira vem a equipe de Florianópolis, se reúne com a nossa equipe de engenheiro para acertar detalhe. Acho que até o final de setembro nós matamos essa questão aí. Agora, quando é que vai começar e quando vai terminar é difícil de dizer, porque aí você lança o edital, daqui a pouco tem impugna, aí depois tem licenças ambientais, aí vem toda aquela questão. Mas eu acredito piamente que lá para final de 2001, talvez já no início, já de 2021, 2022, ela já esteja com o primeiro módulo em andamento, que é 200 litros por segundo. Tá? A água marrom. Essa pergunta, Ivan, é muito boa. Acontece isso? Acontece. Tem como resolver? Tem. Dá para resolver 100%? Não. Veja que essa água que a gente trata, ela tem ferro, tem manganês. Tá? Esses elementos, eles formam uma crosta dentro do duto, e essa crosta, com a tonalidade marrom, ela fixa no duto e a partir do momento em que você tem uma pressão muito grande ali, ela acaba arrastando. Aí alguém pode perguntar, bom, mas vocês têm que ter uma solução. Nós temos, tá? Nós temos um produto lá que chama-se poliortofosfato de sódio. Esse poliortofosfato de sódio é colocado para diminuir a incidência, mas não dá para eliminar 100%. Então, principalmente na época em que houve aquela estiagem grande, e nós tivemos aí nós paramos um tempo de fazer, nós temos um procedimento que a gente faz uma espécie de lavação para limpar a água, que é chamado, me fugiu a palavra agora, descarga, né? Então, nós começamos a diminuir um pouco essa descarga, e cada descarga dessa é 100 ml de água, em função da falta. E aí começou a aparecer muito esse problema de uma água amarelada e tal. Então, a gente tem procurado resolver. Agora, nenhuma parte do mundo... eu tive num congresso agora em Natal, que é o maior congresso da América Latina, e uma feira. Conversei lá com empresas assim que estão bem mais avançadas do que nós, em tratamento, em distribuição e tal. Não vi ninguém dizer que lá não acontece. Não é para acontecer, mas acontece.
Ó, nós usamos para desinfetar a água o quê? O cloro. O cloro é altamente corrosivo, altamente uma substância que ela reage muito facilmente com ferro, principalmente com manganês, e aí forma aquela crosta que muitas vezes a pessoa acha que é lama, que é barro, mas não é nada disso. Não faz mal para a saúde, mas, claro, dá problema lá de mancha, etc. Esse é um problema que a gente está procurando exterminar, mas 100% é difícil. Doutor Lima, quanto à qualidade de água a ser tratada, o que ajudou muito nós tratarmos a água hoje, o SAMAI, foi essa empresa Rio Vivo que nós temos aí, que já está tratando praticamente todas as empresas de tinturaria e tal, que canalizam já direto para Rio Vivo. Então, a água que hoje nós recebemos para tratar, com certeza é muito melhor daquela que há 10 anos atrás, quando as tinturarias praticamente jogavam tudo no rio. Tá? Então, hoje nós temos uma água melhor, uma água de boa qualidade. Mas nós temos parâmetros lá dentro, né, que são controlados pela vigilância sanitária, pela Organização Mundial da Saúde e tal, são parâmetros que a gente faz a cada 2 horas, todos aqueles parâmetros, coloração, fluoretação, pH, cor, turbidez, e, consequentemente, metais pesados já são terceirizados, porque nós não podemos também dar o laudo de nós mesmos, mas fizemos aí o teste de coliformes totais e coliformes fecais, que precisa de um dia inteiro para fazer, para criar a bactéria poder se formar, mas eu tenho convicção e certeza absoluta. A água hoje distribuída pelo SAMAI é de uma qualidade excepcional. Muitas vezes pode até ter um pouco de cloro a mais, a pessoa acha um pouco... Às vezes aparece, quando a pressão é muito grande e houve um rompimento, e a pessoa que vai lá abrir, abre com rápida, então ela parece que tipo de uma cor esbranquiçada. Isso é um efeito gás carbônico, oxigênio que entra com grande quantidade e borbulha ali, dá a impressão de que aquela água ali está leitosa. Aí você deixando ela parada durante um certo tempo, ela volta ao normal. É um efeito normal isso aqui. Já aconteceu em alguns casos, e acontece.